convidar a não apenas assistir a live, mas de vez em quando fechar teus olhos, levanta tuas mãos, adora Ele. Ele é digno.
tua será a minha recompensa, é dar glória somente a ti.
nas nossas casas, na sala, no quarto. Toma o teu lugar enquanto nós te adoramos. Enche a sala, enche a casa, enche o quarto com a tua presença. A paz que vem do céu, a alegria que vem do céu, o amor que és tu, Jesus. Digno, 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 3 vezes santo. Nós te exaltamos, Jesus, nós te exaltamos. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Amém. Vou chamar o Pai para trazer a palavra. Boa noite, pessoal. Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre o Salmo 84. Hoje no meu devocional eu estava lendo este salmo e ele começou a falar muito comigo. Eu sinto que ele é um salmo realmente para este momento que estamos vivendo como igreja, como nação. E eu gostaria que vocês pegassem suas Bíblias e abrissem o Salmo 84 comigo, porque nós vamos estar analisando cada versículo rapidamente. Evidentemente não há tempo nesta noite para nós nos aprofundarmos, mas há algumas verdades eu acho que nós podemos destacar neste salmo que vai nos encorajar e nos ajudar neste momento que eu estou chamando pós-quarentena, porque eu acredito que realmente a crise está passando e nós estamos já nos mobilizando para voltar a trabalhar, a estudar. A sociedade está começando a se movimentar novamente e nós precisamos saber a atitude correta para termos nessa nova etapa que iremos enfrentar neste novo ano. Então, o Salmo 84, ele é um salmo interessante. Eu vou explicar por quê. Ele é um salmo de peregrinação, de romagem. Existe uma coleção nos salmos, uma coleção de salmos que foram escritos exatamente para as romagens, para as peregrinações durante as festas anuais. Tinham certas festas que todo homem judeu era obrigado a frequentar, era obrigado a ir a Jerusalém, era obrigado a ir no templo e adorar o Senhor. As mulheres podiam ir também, mas era opcional. Os homens, eles eram obrigados a irem. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134, estes salmos são chamados salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, também chamados salmos dos degraus. E esses salmos, eles eram cantados durante a viagem até chegar a Jerusalém, até subir as escadas do templo. Bem, o Salmo 84, vocês vão perceber, ele está fora. Ele deveria estar dentro desse grupo, mas na verdade ele está deslocado. E eu acredito que há um motivo profético para isso. Os salmos de romagem, eles eram cantados em grupos. Os romeiros, os peregrinos, enquanto eles iam juntos, eles iam cantando como um coro. Agora, o Salmo 84, ele está deslocado, porque ele é um salmo de peregrinação, mas está relacionado com um indivíduo. É esta jornada individual, essa jornada pessoal com o Senhor. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção a respeito deste salmo é que o contexto do salmo é exatamente este, é a viagem, a jornada até Jerusalém, até o templo, para celebrar uma das festas anuais. Agora, profeticamente, ele representa a nossa jornada, a nossa peregrinação aqui na terra. Pedro, na sua primeira carta, fala muito sobre isso, que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros, que aqui não é nosso lugar. Hebreus fala muito sobre isso, que nós estamos de passagem aqui. Nós temos uma jornada, nós temos um destino, nós estamos indo para um lugar. E depois da morte virá a ressurreição.
e depois da ressurreição virá o milênio, e depois do milênio virá novos céus e nova terra. E quando nós chegamos no último capítulo de Apocalipse, nós temos a nova Jerusalém descendo do céu, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo irão habitar com o homem na terra. Então nós estamos falando deste destino. Quando nós um dia estaremos vivendo numa terra restaurada, livre de pecado, livre de maldade, livre da corrupção, onde o nosso Deus habitará entre nós, e nós iremos louvá-lo e servi-lo por toda a eternidade. Esta é a nossa romagem, esta é a nossa peregrinação. E esse salmo vai nos ajudar a prosseguir nesta jornada, porque é uma jornada longa e nós vamos encontrar algumas dificuldades, alguns desafios, e também nós temos que ter um coração correto durante esta jornada. Nós temos que ter valores certos, objetivos, motivações corretas, para não nos perdermos pelo caminho. Então este salmo, ele era cantado exatamente para corrigir, alinhar o coração do peregrino enquanto ele viajava, para que ele não se distraísse nem para a direita nem para a esquerda, para que ele não perdesse o alvo. Diz em Hebreus que o nosso alvo é Cristo Jesus, que ele é o nosso autor e consumador da nossa fé, e que nós devemos manter os olhos nele, não podemos perder o alvo da nossa fé. E este salmo vai tratar exatamente disso. Então vamos entrar nele imediatamente. Ele tem um título, o salmo se chama Ao Mestre de Canto, segundo a melodia, Os Lagares, Salmo dos Filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles eram levitas, e eles tinham a função dentro do templo, a função de serem porteiros e de serem também cantores dentro do templo. E este salmo foi escrito por eles para os peregrinos. Então o salmo começa assim: quão amável é o teu tabernáculo, Senhor dos exércitos. O peregrino, ele começa a sua jornada com um só pensamento: eu quero chegar à casa do Senhor. E sabe, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos ter este entendimento. Nós entramos numa jornada, nós somos novas criaturas, nós não somos mais deste mundo, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos peregrinos, aqui não é nosso lugar, e nós precisamos manter nossos olhos em Jesus e na meta, que é completar a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Então o peregrino, ele começa tendo este entendimento: olha, eu estou indo para a casa do Senhor, e meu coração está indo à frente, e nada vai me distrair deste objetivo. Há irmãos na fé que não terminam bem a sua jornada, não terminam bem a sua carreira, porque tiram os olhos do autor e consumador da sua fé. Então o peregrino, ele começa cantando: quão amável é o teu tabernáculo, Senhor dos exércitos. Daí ele continua e ele diz no versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo o Deus vivo. Veja que não é o culto que lhe interessa, é um encontro com o Deus vivo. E ele usa 3 palavras importantes aqui. Ele fala em alma, ele fala em coração e ele fala em carne, que é o corpo. Na verdade, ele está usando uma linguagem que se refere ao homem trino: espírito, alma e corpo. E ele está dizendo que com todo o seu ser, com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, ele se dirige não a um evento, não a uma liturgia, não a um culto, mas ele se dirige a um encontro com o Deus vivo. Durante toda a sua jornada, durante toda a sua peregrinação, ele está pensando: eu preciso
chegar lá, porque lá eu vou me encontrar com o meu Deus. É esta consciência da presença, é este desejo de estar na presença do Senhor, que o motiva, que o faz não desistir, não importa quais as dificuldades que ele vai encontrar pelo caminho. No versículo 3 diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei o teu altar, Senhor, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Esse homem, esse peregrino, ele tem admiração pelos passarinhos, que podem fazer seus ninhos no átrio do templo, que podem fazer seus ninhos debaixo do telhado do templo, próximo do altar. E ele disse: oh, como eu gostaria de ser como esses passarinhos, que podem fazer seus ninhos no templo, para nunca precisar sair. Daí no versículo 4 ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Aqui ele está agora invejoso, uma inveja santa, não só dos passarinhos, agora dos levitas e sacerdotes, que trabalham no templo, que vivem no templo, que todo o seu tempo eles passam no templo. Ele diz: oh, como eu gostaria de ser como os passarinhos, oh, como eu gostaria de ser como os levitas, oh, como eu gostaria de ser como os sacerdotes, que não precisam jamais sair da casa do Senhor, jamais sair da sua presença. E ele inclusive encoraja então os levitas e diz: louvem-o perpetuamente, porque esse é o seu desejo. Esse é o seu desejo, é estar na presença do Senhor para poder louvá-lo perpetuamente. Bem, porque nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, a palavra de Deus diz que nós somos o seu templo. Então, na verdade, nós não precisamos esperar a volta de Jesus para experimentar o que a andorinha experimenta com seu ninho, para experimentar o que o levita e o sacerdote experimenta com o seu ministério. Porque nós somos o templo do Senhor. Enquanto nós estamos indo nesta jornada, nessa peregrinação, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos contemplar a beleza e a santidade do Senhor. Nós podemos louvá-lo perpetuamente. O peregrino aqui, ele tinha uma questão de distância e de tempo que ele tinha que enfrentar. Nós, a qualquer tempo, podemos entrar no Santo dos Santos, na sala do trono, e contemplar a beleza do nosso Deus, a beleza do nosso Cristo. E é isso que sustenta o peregrino. A capacidade de, no meio da jornada, poder a qualquer tempo entrar na presença do Senhor. Bem, no versículo 5 ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Agora prestem atenção. Ele está dizendo que é bem-aventurado, que é abençoado aquele homem que encontra a sua força no Senhor. Sabe, estamos vivendo tempos onde nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Paulo nos ensina a orar para que o nosso homem interior seja fortalecido. Esta palavra fortalecimento no grego é uma palavra interessante que hoje nós já usamos no português. Ela é empoderamento. Ele diz: bem-aventurado aquele que é empoderado no seu espírito, aquele que é empoderado na sua alma, porque ele busca no Senhor a sua força. E é isso que nós precisamos fazer nesse dias. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Quando a sua esposa e seus filhos tinham sido levados cativos e ele estava para ser apedrejado pelos seus soldados, porque as suas esposas e filhinhos tinham sido também raptados e todos estavam apavorados. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. O Senhor quer nos fortalecer nesses dias.
a tua força, não estou falando de pensamento positivo aqui, não estou falando aqui de procurar encorajamento natural, entendeu? Ouvindo palavras positivas, eu estou falando de um fortalecimento que vem de estar na presença do Senhor. Um fortalecimento que vem do Espírito de Deus. É um fortalecimento sobrenatural que está à nossa disposição em momentos de fraqueza, em momentos de cansaço, em momentos de desânimo. E daí ele diz, cujo coração encontra os caminhos aplanados. Tu sabe que dentro do nosso coração, às vezes nós temos montanhas e vales. Às vezes estamos eufóricos, às vezes estamos desanimados. Às vezes cheios de fé, às vezes cheios de incredulidade. E não há uma constância muitas vezes. Pois o Espírito de Deus deseja aplanar o nosso coração. Ele diz, como diz o profeta, ele quer abaixar os montes e elevar os vales, para que nós possamos ter um caminho reto. Isso significa, ele quer alinhar o nosso coração com a sua palavra, com as suas promessas, com a sua verdade. Ele quer nos dar os valores certos. Ele quer nos dar as prioridades em sua ordem correta. O Espírito de Deus está à disposição para fazer isso, porque quando o nosso coração está aplanado, quando o nosso caminho está endireitado, então a força do Senhor, mais as convicções certas, os valores certos, as prioridades certas, nos torna pessoas constantes, pessoas firmes, que não são abalados pelas circunstâncias e pelos eventos. Porque na verdade o nosso mundo é interior. É o que passa pela mente, é o que passa pelo coração que nos afeta. Então nós podemos ter um mundo maior dentro de nós do que o mundo que está fora de nós. A pressão dentro pode ser maior do que a pressão fora. Jesus dormia no barco por causa disso. Pedro dormia às vésperas da sua execução por causa disso. Jonas dormia no barco por causa disso. Porque o coração está alinhado com as verdades, com a bondade de Deus. E a força que vem é uma força sobrenatural. No versículo 6, ele diz, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, as chuvas de outono o enchem de poços d'água. Agora, no hebraico, essa palavra árido é baca, e baca significa lágrimas. Existia uma árvore no deserto, que era chamada também de baca, era uma balsameira, que significa a árvore que chora. E é interessante porque ela só nasce no deserto, ela só nasce nos vales áridos, e a sua seiva, ela escorre. E por isso que ela era chamada árvore que chora, ou baca. E este vale é um vale do choro, é o vale da tristeza, é o vale árido. Mas olha como o peregrino se comporta nesse vale. Diz que o peregrino faz este vale um manancial, ou seja, uma nascente, uma fonte. Por causa do que ele carrega, ele consegue não ser afetado pelo meio em que ele está, não ser afetado pelas circunstâncias à sua volta, mas ele consegue fazer de qualquer situação difícil uma fonte de águas vivas, uma fonte de esperança, uma fonte de alegria, uma fonte de aprendizado, uma fonte de crescimento. Então ele está naquele vale, ele está atravessando o vale da sombra da morte, o vale de lágrimas. No entanto, enquanto todos estão chorando, ele tem um semblante diferente.
ele tem um olhar diferente, ele tem um linguajar diferente, ele tem palavras que trazem vida, e ele não fala coisas que matam, pelo contrário, as suas palavras são palavras de encorajamento e de vida, porque é o que ele carrega. E por causa das suas palavras, olha o que acontece: de repente as chuvas de outono enchem o vale de poças d'águas. Por causa da sua atitude, por causa do seu comportamento, por causa das suas palavras, ele atrai a presença de Deus e ele muda as circunstâncias. Então ele está num vale árido, mas a sua atitude, o seu coração, o seu comportamento, as suas palavras faz com que esta circunstância difícil comece a mudar. E começa a se tornar, em vez de um vale árido, um vale cheio de águas. Então este é o peregrino que é cheio do Espírito Santo. Este é o peregrino que todos gostam e querem estar com ele. Sabe, tem momentos na vida da gente que a gente corre para aqueles que a gente sabe que terão uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento. Nós todos conhecemos pessoas que carregam a glória e a presença de Deus. E quando nós estamos abatidos e assustados e amedrontados ou confusos, nós corremos para essas pessoas. Pois o convite aqui é que tu seja uma dessas pessoas. Tu, como peregrino, se transforme numa pessoa que carrega esperança. Bem, ele continua no versículo 7. Vão indo de força em força. Nós lemos em 2 Coríntios, de glória em glória. Ou seja, esse peregrino, na medida que ele vai avançando na sua jornada com o Senhor, na medida que ele vai caminhando nessa sua carreira, não importa a sua idade, aliás, mais velho ele fica, mais experiente, mais testemunhos, mais histórias ele tem com o Senhor. Então, em vez de enfraquecer, ele se fortalece. Diz no Novo Testamento que o nosso corpo se corrompe, mas o nosso homem interior se renova a cada dia. Este peregrino é aquele que ele vai se fortalecendo ao longo dos anos. E diz assim: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, ele é um amigo de Deus. Este peregrino, ele comparece na presença do Senhor, junto com os anjos. Ele falou para o sumo sacerdote Josué: se tu fores fiel, tu vais sentar no meio destes, tu vais sentar no meu conselho. Pois este é o convite, aqueles peregrinos, cujos olhos permanecem no Senhor. Eles são aqueles que vão de força em força, que vão de glória em glória. Nos versículos 8 e 9 diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, Ele escuta a minha oração. Ele presta ouvidos, o Deus de Jacó. Ele olha para mim, o meu escudo. Ele olha por causa do ungido. Contempla o rosto do seu ungido. As orações, o peregrino é um homem que ora. Eu vou repetir o texto. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. E contempla o rosto do teu ungido. Ungido é Messias. Agora eu li direito os dois versículos. Veja bem, ele é um homem que ora. O peregrino é uma mulher que ora, mas ele ora e não confia nos seus méritos próprios. Ele ora e diz para Deus, e Deus olha para o teu ungido. O que eu estou pedindo, não peço em cima dos meus méritos, eu peço em cima dos méritos do teu ungido. Ele é um homem que sabe orar baseado nos méritos do Cordeiro. Sabe, muitas vezes o inimigo nos acusa e diz que a gente não merece, que a gente não pode pedir, porque nós somos fracos e somos inconstantes. Mas nunca é sobre nós, é sempre sobre Jesus. E as nossas orações serão sempre atendidas e ouvidas, sabe por quê?
porque é por causa dos méritos de Jesus, e o peregrino entende isso. Então, durante a sua jornada, ele é um homem, uma mulher de oração, e que ora baseado nos méritos do Messias, e por isso que ele sabe que Deus sempre lhe dará ouvidos. No versículo 10 diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aqui ele está dizendo: o teu amor é melhor do que o vinho. Aqui ele está dizendo: eu amo mais as coisas do reino do que as coisas do mundo. Aqui ele está dizendo: o meu prazer é estar envolvido com as coisas da tua casa do que das coisas do mundo. Os valores dele aqui são valores espirituais e não valores materiais. Ele diz: melhor um dia contigo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu posso ir para a Disneylândia, mas eu prefiro ir para a tua casa. E isso é muito importante, esse coração que está voltado para as coisas do reino e não para as coisas do mundo. Nós somos peregrinos, aqui não é o nosso lugar. Daí ele diz no versículo 11, estamos encerrando: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Sol significa luz no meio das trevas. Escudo significa proteção contra os dardos do inimigo. Nesse tempo onde há tanto medo e tanta incerteza e tanta insegurança, o peregrino tem o Senhor como a sua luz. O peregrino tem o Senhor como a sua defesa. E daí ele diz: o Senhor dá graça e glória. Você sabe que a graça é capacitação para continuarmos. E glória é poder para servirmos e atuarmos. Então o Senhor, ele quer ser nossa luz, ele quer ser nosso escudo, mas ele também quer nos dar graça para continuar, não desanimar, não desistir. E ele quer nos dar glória para nós podermos em seu nome curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e proclamar o evangelho aos 4 cantos da terra. E daí diz: nenhum bem sonega aos que andam retamente. A santidade faz parte do estilo de vida do peregrino. Então a igreja tem que voltar à santidade, e na santidade nada vai nos faltar. Olha, a ameaça de recessão, de desemprego, de falta de dinheiro, deixa eu te dizer uma coisa: te volta para a santidade, confessa teus pecados, te arrepende da tua vida dupla, e te volta para o Senhor, te separa para Ele. E Ele promete: aquele que busca primeiro o reino, nada lhes faltará. E o Senhor vai suprir as tuas necessidades. Então o peregrino termina cantando: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Se nós colocarmos nossa confiança nele, não na ciência, não nos governantes, não no nosso vizinho, não no nosso emprego, não na nossa força ou inteligência, a nossa confiança nele, nós vamos terminar essa peregrinação felizes. Nós vamos terminá-la bem, nós vamos terminá-la recebendo o nosso galardão de fidelidade ao Senhor. Receberemos aplausos e louvor do nosso Deus. E como Paulo poderíamos dizer: completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Mais um cântico do Lucas. Amém. Cantar um cântico que Deus me deu algum tempo atrás. Algum tempo, alguns já conhecem. Fala sobre exatamente isso: ouvir a voz de Deus e na presença dele encontrar a paz. Sua voz é como o som de muitas águas. Sua voz é como o som de muitas águas. Me dá direção, me dá direção. A
coração. Sua voz é como o som de muitas águas. Sua voz é como o som de muitas águas. Me dá direção, me dá direção. Acalma meu coração. Quando escuto a tua voz, eu sei que estou seguro. Quando escuto a tua voz, eu sei que estou seguro, pois me dá direção, pois me dá direção. Quando escuto a tua voz, eu sei que estou seguro. Quando escuto a tua voz, eu sei que estou seguro, pois me dá direção, pois me dá direção. Tua voz é como o som de muitas águas. Tua voz é como o som de muitas águas. Me dá direção, me dá direção. Acalma meu coração. Quando escuto a tua voz, eu sei que estou seguro. Quando escuto a tua voz, eu sei que estou seguro, pois me dá direção, pois me dá direção. Quando escuto a tua voz, eu sei que estou seguro. Quando escuto a tua voz, eu sei que estou seguro, pois me dá direção, pois me dá direção.
declarar sobre a vida de vocês agora o Salmo 91, antes de encerrarmos. E o Salmo 91 diz assim, eu faço disso mais do que apenas uma oração, eu faço disso uma bênção e uma declaração. Porque tu habitas no esconderijo do Altíssimo, porque tu descansa na sombra do Onipotente, porque tu diz do Senhor, tu és meu refúgio e meu baluarte, o meu Deus em quem eu confio. Porque tu fizeste do Altíssimo a tua morada, porque tu se apegou a Ele com amor, porque tu o conhece pelo nome. Assim diz o Senhor: eu te livrarei do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ei com as minhas penas, e sob minhas asas estarás seguro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos meus anjos darei ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Tu pisarás o leão, e tu pisarás e calcarás a serpente. Tu me invocarás, e eu te responderei. E na tua angústia eu estarei contigo. Livrar-te-ei, e tu me glorificarás. Saciar-te-ei com longevidade, e te mostrarei a minha salvação. Vou cantar um pedacinho de uma última música. Há uma revelação sobre o amor do noivo sobre a noiva. Um convite do amor da noiva pelo noivo. E essa música, a letra dela tu encontra no livro de Cantares. Beija-me com os beijos da tua boca, tua palavra, porque melhor o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus perfumes, que é a tua presença, como perfume derramado é o teu nome. Por isso tua noiva te por isso tua noiva te ama. Ansiamos pela tua volta. Por isso tua noiva te ama. Te ama. Te ama. O teu amor é melhor do que amor é melhor do que vinho. O teu amor, o teu amor, o teu amor é melhor do que vinho. Então nós vamos encerrando essa live até acabar, até o Instagram encerrar a live, vamos cantando isso pra ele, amém? Amor é melhor do que o vinho, o teu amor, o teu amor, o teu amor é melhor do que o vinho.
Maranata, ora vem Jesus.